Oi, tudo bom? Eu tô de volta com esse canal. Fiquei um tempo sem vir aqui a ele. Eu criei esse canal para um propósito maior, mas eu ainda não sabia qual seria esse propósito. E eu não queria fazer algo vago que não fizesse sentido algum. Então, às vezes eu começava a gravar um vídeo e eu não via sentido, não via propósito naquilo. Até que o Senhor me mostrou o que eu deveria gravar. Porém, eu não estava preparada para gravar sobre aquele assunto, sobre aquela história, né, que faz parte da minha vida, mas eu não estava preparada. E por isso, essa espera de todos esses anos para que eu estivesse preparada para falar sobre isso. E a pergunta você vai falar sobre isso? Sim, não é nesse vídeo, é no próximo vídeo, nos próximos 2 vídeos, talvez sejam os vídeos mais difíceis, talvez não, com certeza, o vídeo mais difícil da minha vida, tanto o próximo quanto o terceiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série da minha história. Eu vou contar aqui pra vocês alguns testemunhos sobre a minha vida. Eu vou estar abrindo uma parte da minha vida pra vocês e que eu tenho certeza que isso que eu vivi, essas coisas que eu vivi, tem um propósito maior. É algo muito delicado mesmo, mas eu sinto que eu preciso falar. Eu sinto que há algo maior, sabe? Não é somente algo que eu vivi. Eu tenho certeza que isso vai salvar e talvez curar muitas vidas. E vamos começar com esse vídeo. Eu iria começar já com o primeiro vídeo contando essa história, mas o Senhor pegou e falou assim, não, aí não é o princípio. Então, o Senhor me levou lá para as raízes. Vamos falar um pouco da sua história real, sabe? De como tudo começou. E aí eu falei, tá, o Senhor quer que eu fale do meu nascimento? E ele, não, é um pouco mais profundo. E para eu entender isso, eu tive que ir para uma conferência. E nessa conferência, o Senhor me mostrou uma dor que eu tinha, que eu nem imaginava que eu tinha. E que eu precisava ser curada daquilo. Nessa conferência, a gente estava participando de uma dinâmica e eu tinha que fechar os olhos. O Senhor mostrava algumas coisas pra gente. E eu tava temendo muito, porque eu achava que eu iria ver coisas referentes a esse segundo vídeo, sabe? Então eu tava muito temente quanto a isso, porque eu sabia que nessa dinâmica o Senhor queria curar. E eu talvez ainda não tava preparada para passar por o processo de cura, né? Desse outro motivo, mas não. O Senhor me mostrou a minha avó. No que ele me mostrou a minha avó, ele falou assim pra mim, olha, ela é a tua avó, perdoe-a. A minha avó, ela deu a minha mãe quando ela tinha 7 anos de idade. E ela viveu nessa casa, né, com essas pessoas estranhas por boa parte da vida dela. Nas férias ela voltava pra ver a minha avó e a família dela, né? Mas ela foi criada nessa casa, né? Eu acho que eu acabei levando muita mágoa, porque minha mãe, ela sofreu muito nessa casa. Ela foi literalmente a gata borralheira, sabe? Talvez eu levasse essa mágoa da minha avó e isso refletia na minha vida. Por quê? Quando minha mãe queria ir lá pra casa da minha avó, eu não entendi o porquê. Eu falava, mãe, a sua mãe nem liga pra você, sabe? Tipo assim, é seu aniversário, ela não liga. É nosso aniversário, ela não liga. Acho que não faz sentido você estar indo atrás de alguém, sendo que, por exemplo, numa época importante como o Natal, pra mim é muito importante que a gente esteja em família. E ela queria estar com a mãe dela. E eu não entendia. Eu falava, mãe, a sua família somos nós. Nós que estamos aqui te apoiando todos os dias. Nós que estamos do seu lado todos os dias. E eu falava meio que bruscamente com a minha mãe referente a isso, né? Com mágoa nas palavras, mas sem perceber. Mas eu falava. E a minha mãe só falava, Ruama, ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Ela pode não ser uma mãe perfeita, mas mesmo assim ela continua sendo a minha mãe. E mesmo assim eu não entendi. Nesse dia, com essa experiência, eu vi minha avó. E eu abracei. E naquele momento eu me senti curada. Eu já não via mais aquelas mágoas, sabe? E simplesmente o Senhor pegou com a mão, assim, num único dia, gente. Num único dia, numa única experiência. Com o Senhor, Ele tirou, Ele arrancou aquilo que estava no meu coração, que eu não imaginava que estava. Ele arrancou e foi pra fora isso. E naquele momento eu fui curada. Naquele mesmo ano, mal eu imaginava. Minha avó, ela mora na Bahia. E mal eu imaginava que o Senhor estava preparando uma viagem pra mim, pra Bahia.
e fazia também parte desse meu testemunho. E o Senhor falava assim pra mim: conversa com a sua avó. Eu quero que você tire um tempo com a sua avó, tire um tempo com seus pais. A gente foi de carro, então a gente tinha muito tempo para conversar. Então ela falava assim: tire um tempo com seus pais, pergunte para eles como que eles se converteram, qual é a história deles, procure saber um pouco mais. E aí, indo a caminho da Bahia, eu conversando com meu pai e com minha mãe, meu pai, ele contou a história de conversão dele, minha mãe contou a história de conversão dela, né? Meu pai, ele sonhava todos os dias com o arrebatamento de Jesus, até que ele aceitou Jesus. E a minha mãe, a mãe dela já tinha aceitado Jesus antes, né? Ela estava afastada, até porque ela não vivia com a minha avó. Ela vivia com essa outra família e ela não ia para a igreja. Não tinha essa particularidade com Deus, né? Mas num congresso, num belo dia, ela sentiu uma vontade imensa de voltar para a igreja. E ali ela teve um encontro com Jesus maravilhoso. E nunca mais largou dos caminhos do Senhor, né? E passou para os filhos, e por isso que estamos aqui. Mas o Senhor pediu para mim mais além. Ele pediu para eu perguntar para o meu pai, porque a minha avó, mãe do meu pai, já tinha falecido. Só abrir uma aspas aqui, eu me sentia muito órfã de avós, né? Eu achava incrível as minhas amigas que falavam: eu vou pra casa da minha avó e não sei o que, e aquele amor de vó, sabe? Aquela coisa daquele abraço da avó, preparar uma comida, preparar um bolo, preparar a casa para receber, enfim, eu não tive isso, né? A minha avó, por parte de pai, ela já era muito senhora, ela sempre foi mais, tipo, na dela, sabe? Não era de dar carinho, não era de dar amor. As únicas lembranças que eu lembro dela era de só dar um dinheirinho pra gente, né? Tipo, pra gente fazer alguma coisa. E só isso mesmo, tipo, da minha avó por parte de pai. A gente teve momentos com ela, sim. Ela ia na nossa casa e tal. Foi a avó que a gente mais teve contato, assim, mas também não era aquela coisa de vó e neto mesmo, sabe? A gente não teve isso. E aí, eu perguntei pro meu pai: pai, qual que é a história de conversão da avó, né, da mãe dele? E aí ele perguntou e falou assim: olha, filha, foi uma das conversões mais lindas que eu já ouvi. A minha mãe, ela conta que ela estava na rua e ela olhou pro céu e teve um encontro com o Senhor. Ela viu o Senhor com os braços abertos e no céu estava escrito: arrependei-vos. Aí eu vou colocar o versículo aqui certinho, que eu não tô me recordando de cor. Mas é esse versículo aqui que ela viu escrito no céu. E ela viu os braços do Senhor abertos assim pra ela. E é tão lindo, né? Porque depois desse momento, a minha avó, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus, foi buscar esse Deus. E passou pro meu pai, pros filhos dela. E é por isso que meu pai encontrou minha mãe. Isso tudo foi no caminho, né? Eu já tava maravilhada com a história da minha avó por parte de pai. E eu fiquei muito curiosa de ouvir a história da minha avó e do meu avô por parte de mãe. Então eu tive um momento, o Senhor preparou um momento lá na minha avó. A gente passou alguns dias lá e lá eu pude conversar com ela, eu pude abraçá-la de verdade, eu pude parar para ouvi-la, que foi muito importante, e eu via também o entusiasmo dela, sabe, de contar as histórias que ela contou para mim. E a história da conversão da minha avó e do meu avô também é muito linda. O meu avô, ele trabalhava, antes de conhecer minha avó, ele trabalhava numa fazenda em outro estado. Nessa fazenda as pessoas eram cristãs, né? O patrão dele era cristão. E nessa fazenda ele ouvia muito do Senhor, né? Ele gostava muito de estar nesse lugar onde ele trabalhava, nessa fazenda, porque ele sentia paz. Ali ele sentia e via uma verdadeira família, sabe? E nisso, o meu avô chegou um tempo que ele precisou ir embora para casa. O meu avô, ele não era cristão, ele não tinha ouvido da palavra de Deus. Ele começou a ouvir ali, né, naquela casa, pouco, mas ele ouvia. Ele precisou voltar para casa, né, ele precisou voltar para Bahia. Tinha chegado o tempo dele e os patrões dele sentiram muito, né, porque gostavam muito do meu avô. E no final, no último dia, eles presentearam meu avô com o maior presente
pode ganhar, que foi uma Bíblia. E nisso meu avô voltou para a cidade dele, casou com a minha avó, né? Conheceu minha avó, casou com ela. Nessa época, ninguém na cidade eram cristãos. Nessa cidade não tinha nenhuma igreja, né, cristã. E as pessoas talvez nunca tinham ouvido falar de Jesus. E aí, um certo tempo depois, a minha avó já estava casada. Chegou um homem na cidade e ele foi vender biscoitos. E as pessoas iam comprar biscoito com ele. Ele vinha de outra cidade. Ele vinha todos os sábados, ou a cada 15 dias, algo assim. E ele aproveitava para falar de Jesus. Ele pregava para essas pessoas, né? Nesse meio tempo, ele acabou fazendo o apelo para minha avó. E ela aceitou Jesus, ela e mais algumas outras pessoas. A minha avó foi uma das primeiras cristãs, né, uma das primeiras evangélicas da cidade dela. E com o tempo ia passando, né, eles iam fazendo os cultos lá. Toda vez que esse moço vinha, ele trazia outras pessoas também. E iam alcançando mais almas, né? E aí chegou um tempo que eles falaram: a gente precisa abrir uma igreja aqui nesse lugar. Só que eles não tinham nada, né? Eles só tinham vontade. Mas como o Senhor, Ele prepara todas as coisas, a minha avó, ela contou pro meu avô isso. E o que meu avô fez? Ele doou um terreno que ele tinha para construírem a igreja. Aí eu fico pensando, para pensar um pouquinho, se meu avô não tivesse ido trabalhar lá naquela fazenda, será que ele faria isso? Porque ele não ia lá junto com a minha avó ouvir a palavra de Deus. Ele ainda não tinha se convertido, apesar de ler a Bíblia, apesar de ter ali a Bíblia dele, ele ainda não era convertido. Mas ele gostava dos crentes, né? Como ele chamava. Porque ele tinha tido um patrão incrível que era crente, então ele gostava, ele tinha um apreço por isso. E aí, ele doou o terreno dele para construir a igreja. E lá foi a primeira igreja evangélica que eles construíram, ali no terreno do lado do meu avô. E que hoje também continua sendo uma igreja. Não é a mesma, não é do mesmo ministério, mas continua sendo uma igreja. Então, aí eu paro para pensar, né? Que presente que foi estar lá, naquele momento, naquele lugar, ouvindo a minha avó, parando para ouvir a história dela. Mas talvez se eu não tivesse passado pela experiência do perdão, talvez o Senhor não teria me mostrado mais a fundo, sabe? Hoje eu sou eternamente grata pelos meus avós. Eu honro. No ano passado, quando aconteceu isso, né? O Senhor falava muito sobre honra lá na minha igreja. Eles buscam muito honrar, principalmente os mais velhos, os pais, os avós. Eles honram muito. Eles estavam falando muito sobre a cultura de honra da igreja. E o Senhor falava firmemente assim no meu coração: você precisa honrar. Mas não é só os seus pais, precisa honrar os teus avós também, porque por conta deles você está aqui hoje. Se não fosse eles, você não estaria aqui hoje, né? Me servindo, com esse amor tão grande por mim. Então, hoje eu sou eternamente grata aos meus avós. Hoje eu sou muito feliz por isso. O Senhor continua falando continuamente no meu coração sobre isso. Você não abriu esse vídeo por acaso, porque o Senhor quer falar com você também. Talvez você não honre, né, seus pais, seus avós, e o Senhor, Ele pede isso. Por mais que, por exemplo, a minha avó, ela fez as escolhas erradas dela e talvez tentando acertar. Ela não imaginava que a minha mãe cairia numa família que iria fazer mal para ela, queria tratá-la como uma escrava. Talvez para minha avó, ela só estava querendo dar uma vida melhor para minha mãe, querendo dar estudos. A minha mãe estudou também por conta de tudo isso. Ela teve os estudos dela, terminou os estudos dela. Ela fez magistério, né? Ela é professora. Então, o Senhor tem um propósito para tudo, né? Ele faz a nossa dor virar um propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a gente passe por momentos difíceis, esses momentos difíceis, o Senhor, Ele torna algo bom dele, né? Ele faz frutificar. Eu tava pensando muito, eu tava ouvindo uma palavra sobre isso, né? Sobre o Senhor quando Ele fez a terra, né? Ela era sem forma e vazia. Ele trouxe vida para ela, né? Ele trouxe ser humano para ela, Ele trouxe flores, animais, Ele trouxe vida para a terra. E é assim que Ele faz com a gente. Às vezes a gente tá com a vida sem forma, a gente está com a vida vazia, mas o Senhor, Ele vem com um lindo propósito, mesmo na nossa dor, né? Ele vem com um lindo propósito e traz vida para nós. Então que o Senhor, que essa palavra venha te trazer vida hoje, que esse testemunho venha te trazer vida, que esse testemunho faça com que você perdoe. Você
não sabe o que a sua mãe passou. Talvez a sua mãe nem você não se sinta amado pela sua mãe ou pelo seu pai ou pelos seus avós. Talvez você passou por uma infância difícil. Talvez você não teve um ou outro ou nenhum dos dois presente. Talvez você sinta essa mágoa, tenha essa mágoa no seu coração. E hoje o Senhor te chama para transformar essa mágoa em um propósito. Porque várias pessoas podem ter passado por isso. E o Senhor pode colocar pessoas na sua vida para você poder transformar elas. Através do perdão. O perdão, ele transforma, ele renova, ele traz vida. Enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente continua não perdoando, é como se aquela pessoa vivesse atrás de você nas suas costas, sabe? E quando você perdoa, é como se aquela pessoa já livrasse assim de você, tirasse a mão de você e você começa a seguir a sua vida mais em paz. O perdão traz isso, ele traz paz. Então que hoje você possa perdoar, que hoje você possa talvez compreender. Talvez seu pai ou sua mãe não teve um passado bom, talvez eles tiveram um passado difícil, talvez eles não aprenderam a amar, talvez eles apanharam muito e eles só tiveram aquilo para oferecer. Geralmente quem apanha muito acaba batendo muito, porque aprendeu isso. Que hoje talvez a dor ela vai continuar, ela não vai passar, ela vai estar ali. As coisas que aconteceram vai ficar ali no seu passado, né? Não tem como mudar o seu passado, mas o Senhor faz você olhar de uma outra forma. Começa a olhar agora de uma outra forma. Eu declaro sobre a sua vida uma nova vida, né, um novo olhar, um propósito lindo através da sua dor e que você quebre esse ciclo, né, que talvez tenha na sua família, dessa falta de perdão, de maus tratos ou de abandono, que você quebre esse ciclo e que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor, que você faça diferente, sabe? Quem sabe você não foi escolhido para vir na terra, nessa sua família, para fazer a diferença, para quebrar ciclos, para ser um testemunho real e vivo do Senhor. Convido vocês agora a parar um pouquinho depois desse vídeo e fazer uma oração. Eu acredito que o perdão é uma prática diária. Tipo, primeiro você precisa querer estar livre disso. A primeira coisa, o primeiro passo é querer estar livre disso. E você começa a declarar todos os dias: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Até que um dia você tenha conseguido perdoar mesmo, verdadeiramente. Começa a declarar isso. Fala assim: eu não vou levar isso mais pro resto da minha vida. Eu não vou sofrer com isso, não vou levar essa mágoa pro resto da minha vida. Eu libero esse perdão. Se você não conversa com seus pais ou com seus avós, eu acredito que cada caso é um caso, né? Mas eu acredito que tem casos, assim, que dá pra voltar a conversar. E se você sentir de Deus essa vontade de voltar pra conversar, volta, tá bom? Eu acho que isso vai aliviar a sua alma. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Esse é o comecinho da minha história, né? Não tinha como não honrar os meus pais e os meus avós. Esse próximo vídeo vai ser o vídeo mais difícil da minha vida. Então eu espero que vocês assistam, que vocês orem por mim, porque o intuito é alcançar pessoas feridas, tá bom? Super beijo pra vocês. Compartilha esse vídeo com alguém, curte aqui e se inscreve aqui no canal. E não perca o próximo vídeo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Super beijo, tchau, tchau.